eu sou hoje vice-presidente de finanças e estratégia do iFood. Sou advogado de formação e migrei para finanças ao longo da minha carreira. Fiz meu MBA no exterior, no IMD na Suíça. E no IMD eu me deparei com algumas discussões, alguns conceitos que me chamaram muito a atenção, que foi o que me levou a ter uma discussão muito mais profunda no que eu chamo aqui de nova economia. E 2015, quando então diretor financeiro da Suzano Papel e Celulose, eu tomo a decisão de deixar o que eu chamo aqui de velha economia e migrar para a nova, e a partir daí ter uma carreira focada nisso. Por que eu fiz isso? O que é velha? O que é nova economia? Eu espero aqui, pessoal, falar por uns 20, 30 minutos no máximo e depois ter um bom debate com vocês. Então fiquem super à vontade para se prepararem para a gente conversar. E mais do que isso, saibam que a ideia é provocar. Né? A ideia aqui não é vir falar um negócio que todo mundo já sabe, porque se for para ser assim, não tem graça, vocês veem em casa e na internet. A ideia é realmente provocar, a ideia é tirar um pouquinho do centro de gravidade para a gente poder refletir. Pessoal, o Brasil, ele é um país atrasado sob a ótica de uma palavrinha que a gente falou muito na década de 90 aqui nos jornais brasileiros, mas efetivamente o efeito dessa palavrinha começou nos últimos 15, 20 anos. Essa palavrinha é chamada globalização. Globalização que nada mais é do que a integração de cadeias, né? A cadeia de telecomunicações, a cadeia logística, a cadeia financeira, a cadeia de conhecimento, a cadeia de fluxo de pessoas, várias cadeias permitem países reduzirem barreiras e ter um nível de conexão muito maior entre eles, tendo muito mais velocidade a um preço muito menor. O que significa que esses países, ao se aproximarem por causa da globalização, passam a competir muito mais, e ao competir muito mais, eles precisam se tornar mais produtivos. O Brasil é um país horrível nesse tema. O Brasil é um país distante dos demais países do mundo. Poxa, Diego, mas o Brasil é um dos países que mais exporta. Absolutamente eu concordo. O Brasil é um país grande, o Brasil é um país de economia pujante. Mas do ponto de vista relativo, do ponto de vista do quantos, por exemplo, acordos bilaterais o Brasil possui com outros países, o Brasil é um dos piores países do mundo nisso. Em termos de tarifas alfandegárias ou dificuldades de integração do ponto de vista físico, o Brasil é um dos piores países do mundo para se fazer isso. Como é que a gente consegue mensurar isso na prática? A gente pode olhar um monte de ranking que sai aí de instituições que mostram isso em números. Isso é meio chato, porque é só ler lá na internet. Então, ao invés de ficar repetindo isso, eu vou tentar dar um exemplo simplesinho aqui para vocês entenderem como o Brasil atrasou do ponto de vista de globalização. Para aqueles que na década de 90, logo ali, do ponto de vista histórico, foram para os Estados Unidos, sei lá, foram para a Disney na década de 90, vocês devem se lembrar que para tirar um passaporte se levava 3 meses, para tirar um visto, se levava outros 3 meses esperando na fila e morria de medo de ter o visto negado. Você viajava, para poder viajar, você dialogava com agências físicas, você ia na agência, via preço, voltava em casa, falava com seu pai e sua mãe, ia de novo, tal, aí voltar. Você tinha um processo extremamente moroso para você conseguir comprar a tua passagem, e geralmente para embarcar algumas semanas depois. E aí você viajava, o teu pai e tua mãe ficavam desesperados. Por quê? Porque, primeiro, não conseguiam falar com você, exceto o dia que você ligasse. Então, quando você mandava lá um garoto, uma garota de 15, 16, 17 anos, os pais ficavam desesperados em casa e depois ficavam desesperados numa segunda situação, se acontecesse eventos como, sei lá, a pessoa perdeu dinheiro, perdeu cartão, conseguir repor isso, conseguir disponibilizar dinheiro na sequência para que a pessoa pudesse continuar sua viagem lá, era um caos, um caos. O que significa, por exemplo, que pais e mães àquela época eram muito mais conservadores, avessos a risco, do que hoje. Por quê? Porque hoje, num país globalizado como o Brasil você tira o teu passaporte em menos de um mês, tira teu visto em menos de um mês, sabendo que você vai ser aprovado, você não vai ser negado, a chance é quase negativa. Você vai entrar no Decolar, no Booking, no Expedia e vai comprar uma passagem, se quiser, dependendo do horário, embarcar no mesmo dia, você consegue. Você vai chegar nos Estados Unidos e com o seu WhatsApp, você vai conseguir estar o tempo todo online para os teus pais ficarem despreocupados. E se acontecer algum problema lá, seu pai vai entrar, ou sua mãe no PayPal aqui, vai transferir dinheiro, você vai sacar lá na hora e está tudo resolvido. Isso é globalização. Esse exemplo simplista aqui, pessoal, que eu dou, peguem ele de forma simplista e explodam para todas as possíveis situações que aconteçam no mundo dos negócios, na economia, nas relações sociais, na educação e etc. Você hoje ter acesso a uma cabeça na Universidade de Estocolmo que acabou de criar alguma coisa extremamente interessante e que pode visualmente te mostrar tudo que foi criado,
é fácil. Há 20 anos atrás, levava um ano para chegar ao conhecimento dessa pessoa que elaborou alguma coisa lá na Universidade de Estocolmo. Isso é globalização. O Brasil ficou para trás, o Brasil atrasou. Qual é o problema desse atraso? Quando você atrasa na globalização, na prática o que acontece é que você tem barreiras muito altas, barreiras difíceis de serem sobrepostas. Portanto, o Brasil sempre foi um país que recepcionou de forma muito lenta e mal a competição estrangeira. Ah, Diego, mas você queria que tivesse mais estrangeiro competindo aqui? É evidente que eu queria. Se a gente ler qualquer livro de economia, qualquer economista sério, independente de ideologia, direita, esquerda, qualquer coisa, o que você vai encontrar é países com uma maior capacidade produtiva e produtividade são países que competem mais no mercado externo. Ao competir mais no mercado externo, você traz divisas para o seu país. E isso gera riqueza para toda a população. Então, produtividade é algo importantíssimo. Quando você afasta a competição externa, quando você afasta esse processo de globalização, quando você aumenta as barreiras de entrada, o gringo não vem para cá. E aí o que acontece? Acontece o que muitos de vocês viveram ao longo da vida aqui no Brasil. Um país que tem empresas horríveis do ponto de vista de prestação de serviço. Por quê? Porque não tem competição, cara. Relaxa. 4, 5, 6, 7 empresas dominam cada cadeia de valor. É esse o serviço que eu tenho para te dar. Se você achar ruim, vai procurar outro lugar. Não tenho nada para te oferecer aqui. Como você não tem competição vindo de fora, o nível de serviço fica mal. Vamos pegar um exemplo típico. Por que a gente odeia tanto o banco? Quando eu digo odeia, é porque os números mostram isso. Peguem as pesquisas. Por quê? Porque o serviço é horrível. O banco abre para você no horário que você está entrando no trabalho e fecha no horário que você está saindo do trabalho. Que hora você vai ao banco? O banco te obriga a ir lá, pegar a fila, passar por porta giratória e ficar esperando para pegar a senha para fazer processos em papel que são óbvios, que são digitalizáveis, perdão. Mas sem competição, por que alguém vai investir em tecnologia? Não, Diego, mas eu sempre ouvi que bancos investem muito em tecnologia. É claro que investe porque precisa de uma infraestrutura muito pesada, dado o tamanho do país, a geografia do país e etc., a quantidade de pessoas no país. Mas sob a ótica de melhora incremental de processos que geram uma maior competitividade por parte do banco, porque também presta um bom serviço, isso raramente a gente encontrou. Tentem lembrar na cabeça de vocês dos bancos tradicionais, qual foi a grande revolução, o efeito uau que vocês viram nos últimos 20 anos. Ah, o meu banco agora tem um app. Qualquer pessoa tem um app. O que o banco te trouxe? O que foi diferente? O que você falou? Nossa, por isso eu amo esse banco. Dos tradicionais. Zero. Aí vamos para dentro do Brasil. Junto com essa lógica em que você tem 6, 7, 8 empresas dominando cada cadeia de valor, o que acontece? As empresas se aproximam muito do Estado. E todas as vezes que você cria dificuldade, você diminui a capacidade de competir de novos entrantes. E aí a gente começa a matar quem? O empreendedor brasileiro. Então, o empreendedor brasileiro, ele é solapado por empresas grandes que conseguem contratar grandes escritórios, uma quantidade de pessoas muito grande lá no departamento tributário, departamento legal, e por aí vai, e conseguem dar conta dessa loucura que é empreender no Brasil. E como é que faz o empreendedor pequeno? Ele não tem essa chance. E acesso ao capital? A gente sabe que historicamente o Brasil também não tem acesso ao capital. Então vejam, do ponto de vista econômico, o que você faz é, você afasta o estrangeiro numa ponta, você afasta o empreendedor na outra, fica meia dúzia de empresas em cada cadeia de valor dizendo quanto vai custar, como vai ser o serviço e ganhando muito dinheiro porque o país é muito grande, do ponto de vista absoluto. Ou seja, isso aqui é o país dos grandes empresários. Animal. Mas vamos pegar um pouco aqui como a gente é incompetente do ponto de vista de produtividade. Pessoal, o Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. A gente exporta isso principalmente, sabe para onde? Para a China. Sabe quem que vende papel para a gente? A China. Diego, você está me dizendo que se você planta o eucalipto, extrai a celulose, faz a fibra longa, bota num navio, exporta e compra de volta e você não consegue ser competitivo produzindo papel aqui dentro? Sejam bem-vindos à realidade do Brasil. É isso mesmo. Esse nível de incompetência. Mas a gente se acha bom. Por que a gente se acha bom? Porque a gente fica grande. Mas como eu isolo a competição e o país é muito grande, é claro que eu fico grande, é evidente que eu fico grande. Um país que é a 11ª economia do mundo hoje, foi a 7ª até alguns anos atrás, tem 210 milhões de habitantes, 5ª maior extensão geográfica do mundo, é evidente que você vai ter empresas grandes, mesmo sendo horrivelmente improdutivas. O problema dessas empresas é que a globalização, de uma forma ou de outra, chegou.
e a gente foi fazendo esses processos de integração. Eles aconteceram invariavelmente. O exemplo da viagem para os Estados Unidos hoje é um exemplo de como a gente evidencia isso. O exemplo do conhecimento do professor da Universidade de Estocolmo é um outro exemplo. Quando a gente pensa isso do ponto de vista de negócios, você pode pensar de outras inúmeras formas. Por exemplo, hoje você pode comprar da Amazon nos Estados Unidos e vai chegar na mesma semana aqui. Integração da cadeia logística. É eficiente. Vale a pena comprar um livro no outro lado do mundo. Por quê? Porque você tem eficiência na cadeia logística por causa da globalização. Quando você começa esse processo de globalização de forma mais intensa, o que acontece com aquele primeiro problema da entrada do estrangeiro? Ele começa a ser resolvido. E aí você, por exemplo, começa a ver empresas, sei lá, como Uber, que vem de um dia para o outro no Brasil, entra, faz, começa e se torna grande. Por quê? Porque essas barreiras de entrada em países globalizados não são mais problemas. Por que o Uber faz isso bem? Porque, sei lá, do ponto de vista de infraestrutura de telecomunicações, o Brasil está integrado. Ele consegue, a partir de São Francisco, tocar uma operação global, incluindo o Brasil, porque existem protocolos, existem padronizações, existe conhecimento, existe infraestrutura e tudo isso já está organizado. Então o estrangeiro começa a entrar com mais força. Aí a gente começa a olhar para a ponta do empreendedor. Poxa, Diego, você vai me dizer agora que o Brasil melhorou bastante a burocracia e que, portanto, o empreendedorismo está florescendo? Não. O Brasil não melhorou do ponto de vista de burocracia, mas o empreendedorismo está florescendo. Por quê? Por uma questão muito simples. Junto com todo esse processo de globalização e o avanço nos últimos anos da tecnologia, o mundo chegou num grau de conectividade que gera para as pessoas a capacidade de fazer e fazer muito sem necessariamente precisar de recursos. Essa é a beleza da tecnologia. Então eu vou dar um exemplo idiota e depois a gente fala de exemplos um pouco mais palpáveis. O exemplo idiota é, se um de vocês agora estiver em casa aí, fazendo uma joia, uma miçanga, e falar, cara, eu acho que isso aqui é legal e ia dar certo, há 20 anos atrás, sabe o que vocês iam fazer? Vocês iam virar um pequeno comerciante na cidade de vocês. No máximo. Hoje, você tem a oportunidade de falar, quer saber? Eu vou anunciar esse negócio lá no Instagram. E aí, de repente, uma pessoa lá em Manaus vai gostar e vai comprar de você e você vai ter logística acessível para poder entregar isso. Aí você vai começar a vender e vai falar, deu certo. Aí você vai entrar no Mercado Livre, da sua casa, fazendo a mesma miçanga, usando uma internet. Você vai entrar no Mercado Livre e vai cadastrar sua lojinha lá. E, por causa do tráfego do Mercado Livre, você vai começar a vender miçanga para outros 6 estados do Brasil. E no determinado momento você vai descobrir que o seu negócio é tão bom, é tão legal, que você deu certo. E aí você vai se aventurar a pegar dinheiro e fazer alguma coisa. Esse processo que eu contei para vocês agora só é possível nessa brincadeira que eu falei aqui, porque existe o Instagram, porque existe o Mercado Livre, porque existe a Log fazendo a logística. E essas empresas extremamente tecnológicas e conectadas, elas permitem que você, que faz uma miçanga, possa se tornar um grande empresário amanhã. Entendi, Diego, mas tudo que você está me falando aí é tipo história da carochinha? Não. Então a gente vai fazer um desafio aqui. Peguem a cabeça de vocês e volte lá nos anos 2000. Bom, chega nos anos 2000 e olha para trás 5, 6, 7, 8 anos. Tentem me dar 3 empresas que nasceram, foram criadas do nada, disruptaram a cadeia de valor, se tornaram grandes corporações no Brasil, criadas nesse período de tempo. Vocês vão ter muita dificuldade de me dar um nome. Muita dificuldade. Eu nunca até hoje tive uma pessoa que me deu uma resposta e falou, essa empresa. Talvez tenha, provavelmente, mas eu nunca tive. Agora eu desafio vocês, hoje, olharem para trás 5, 6, 7, 8, 9 anos e tentar me dar uma empresa que fez isso. E aí eu vou falar para vocês, 99, iFood, Móvel, Nubank, PlayKids, Hotmart, Madeira Madeira, Olist, Ebanks, Simpla, Nubank, Banco, e por aí vai. Eu posso dar mais quantos nomes vocês quiserem. Melios, quantos nomes vocês quiserem. Wine, peçam os nomes. Log, Créditas, peçam os nomes, eu dou quantos nomes vocês quiserem. Como é que é possível a gente olhar para trás dos últimos 6, 7, 8 anos e falar, pô, peraí, surgiram aqui de empresas do nada, do nada, do nada. Não são filhos de pessoas milionárias, não são filhos de políticos, não são filhos de famílias tradicionais brasileiras. São pessoas como a gente aqui, uns de classe média alta, outros de classe média, outros pobres, outros talvez até ricos, mas sem influência. Hoje, a disponibilidade da tecnologia te permite criar e descobrir se dá certo.
As simple as that. Então, o que é o iFood? O iFood é uma comunhão de algumas poucas pessoas que lá em Jundiaí um dia falaram: eu acho que dá para fazer isso aqui melhor, hein? E se a gente pegar um cara aqui que desenvolve, traz aí, traz aí. Ele monta aqui uma plataformazinha, vamos ver se esse negócio tá certo. É isso. Claro que tem 500 iFoods que não deram certo, 500 Nubanks que não deram certo. Mas a diferença é que hoje é possível dar certo. Essa é a diferença. E aí você começa um deslocamento do eixo de poder no país. Que deslocamento é esse? O jovem, por exemplo, começa a olhar e dizer: eu não sei se eu quero trabalhar mais nessas empresas antigas. Porque quando eu olho lá para o futuro, o que eu preciso de ferramental, o que eu preciso de modelo de gestão, o que eu preciso de valores sob a ótica de cultura corporativa, não estão nas empresas tradicionais. Estão nessas empresas que eu mencionei há pouco. Ah, Diego, então quer dizer que o mundo é só das startups? Não. O mundo é de empresas que se adaptam àquilo que é moderno, que é contemporâneo. Exemplo antigo que se adaptou e vai muito bem, obrigado. Magalu. Exemplo antigo que se adaptou e vai muito bem, obrigado. Banco Inter. Exemplo antigo que se adaptou e vai muito bem, está começando e muito bem, obrigado. Via Varejo, Dono das Casas Bahia. E por aí vai, podemos dar outros vários exemplos aqui. Essa é a velha e a nova economia. A velha economia ela é baseada em ferramentas, princípios, conceitos, frameworks, forma de enxergar as coisas antiga. Ela não dialoga com o mundo contemporâneo. E, portanto, ela se vale única e exclusivamente do tamanho que ela adquiriu ao longo do tempo para poder fazer frente ao atual mercado. Make no mistake, essas empresas perdem market share dia após dia. Ah, Diego, nunca vi isso acontecer. Tá bom, então posso dar quantos exemplos vocês quiserem. Vou dar um que é fácil. Há 10 anos atrás, o mercado de adquirência era dominado por duas empresas, 50% Cielo, 50% Rede. Hoje tem duas empresas chamadas PagSeguro e Stone, que valem 30 vezes mais que essas empresas. PagSeguro e Stone foram fundadas há 6, 7, 8 anos atrás. Eu posso dar outros exemplos, se vocês quiserem. Nova economia é a economia das empresas, não necessariamente só startups, que entendem a agilidade do mundo moderno a partir da tecnologia, que entendem que o valor da tecnologia não é comprar a tecnologia dos outros e colocar na sua empresa, isso é commodity. O valor da tecnologia é tecnologia proprietária, é você dominar um código, é você conseguir dar banda, flexibilidade, porque você precisa com muita agilidade. A empresa da velha economia é a tecnologia de terceiro, que ela vem integra. Toda vez 3 meses custa $200 mil. Na nova economia, o código é seu. Você vai lá e ajusta para a direita e para a esquerda e muda tudo. Você ganha capacidade, você trabalha em ecossistema. Por que em ecossistema e não de forma linear como na velha economia? Porque como você é baseado em tecnologia, o mundo das APIs, outro conceito moderno que a velha economia não compreende, ele te permite se conectar. Ele permite você transferir capacidades tecnológicas que você construiu para uma outra empresa, para uma outra cadeia de valor, assim. Exemplo, Log, mencionei há pouco. 5, 6, 7, 8 anos atrás fundada. A empresa está voando, já é um unicórnio. Logística. Está acabando com o Correio, by the way. Para aqueles que são a favor da não privatização do Correio, sinto muito. O Correio vai quebrar em algum momento se não for privatizado, porque empresas como a Log estão acabando com a capacidade do Correio de ser uma empresa relevante. Infelizmente, ou felizmente. O ponto é, a Log é uma empresa que hoje pega a sua API e se pluga em diversos lugares e presta diversos serviços. No mundo da velha economia, a Log ia mandar o gerente comercial dela para falar com o gerente de compras de uma empresa, eles iam sentar lá, ficar discutindo um contrato por 2 anos e não sei o que, e ia começar a prestar um serviço para essa empresa. Na nova economia, você pluga APIs. A Log pluga na Amazon, pluga no Magalu, pluga no iFood, pluga no Meli, pluga no app de pessoas físicas e diz: quem quiser me avisa que eu entrego o serviço na hora, basta apertar o botão. Nem sei para quem é, mas eu consigo entregar. Tecnologia. Agora, pessoal, isso tudo é muito legal. Quando eu conto isso aqui, as pessoas falam: nó, pô, deve ser bacana trabalhar na nova economia, né? Tudo moderno assim, a gente vai ficar bom, vai ficar mais inteligente, não sei o que, né? Então, mas tem um problema, pessoal. Junto com isso vem um ônus que 99% da população brasileira não está preparado. E esse ônus se chama compreensão do comportamento moderno. O comportamento moderno, o comportamento da nova economia, meritocracia.
Porque se você é ágil, você tem que ser meritocrático para achar exatamente as melhores coisas e pessoas o mais rápido possível para evoluir, por causa do dinamismo que existe. Ele não tolera falta de transparência. Sabe aquele negócio de, ó, vou te contar um negócio, não conta para ninguém? Aqui no iFood a gente demite quem fala isso, instantaneamente. Porque não é assim que funciona o mundo na nova economia. Transparência, tudo que eu te falo aqui você pode falar para qualquer pessoa. E tudo que você me falar eu posso falar para qualquer outra pessoa. Você está falando de boa fé? Tô. Você está falando algo que é ilegal? Não. Então tudo que você me fala eu posso falar para os outros. Qual o problema? Não tem problema nenhum. E aí eu vou mais longe, pessoal. A nova economia, ela não tolera preconceito. E aí o legal de tudo que eu falei aqui, desses últimos pontos aqui, é que todo mundo vai falar, ah, mas eu sou assim. É claro, pessoal, vocês conhecem alguém que olha no espelho e fala, eu sou um puta de um fofoqueiro. Não, não existem pessoas que fazem isso. Não, eu sou um puta de um preconceituoso. Não, não existem pessoas que falam isso. Ou seja, na prática, a gente tem um problema muito sério aqui, cultural Brasil, de realmente entender quem somos nós. Porque nas nossas cabeças nós somos perfeitos, as melhores pessoas do mundo. Mas eu queria lembrar uma coisa para vocês aqui. Se vocês acham aqui que vocês não são machistas, vocês estão ultra enganados, tá? Vocês foram criados numa sociedade machista, por pais e mães machistas, vocês têm amigos machistas e vocês provavelmente são machistas, como eu sou. Só que eu trabalho a minha cabeça diariamente para ir reduzindo os vícios que esse problema estrutural no Brasil tem. Eu não nego o meu machismo. A diferença é que eu sou consciente dele. E todas as vezes que eu tenho consciência dele, eu falo, tem que mudar. Não dá para ser mais assim. O que a maioria das pessoas fala? Não, não sou machista. É que essas pessoas ficam com mimimi. Mimimi é a resposta de pessoas que não têm capacidade intelectual e comportamental para enfrentar grandes debates de comportamento. Não usem a expressão mimimi. Discutam o tema. Por que você acha que isso é um problema? A maioria de nós aqui foi educada usando palavras para depreciar grupos. Quantos de vocês aqui não olharam para alguém numa situação em que a pessoa estava com, sei lá, uma fraqueza, um medo, e falaram, ó que mulherzinha aí. Peraí, o que tem a ver fraqueza, medo, com ser mulherzinha? Não tem nada a ver. Ah, olha esse gayzinho aí. O que tem uma coisa a ver com a outra? Tem nada a ver. O que tem o gay a ver com preconceito? Inconsciente. Às vezes você não faz isso nem de maldade. Respeito. Super respeito. Eu também tenho meus preconceitos inconscientes, com certeza. A diferença é que eu não nego quando alguém olha para mim e fala, você me desrespeitou. Opa! Então, por quê? Porque quando você fala assim, agride. Obrigado. Ah, Diego, é muito mimimi. Como assim mimimi, pessoal? Se tem alguém se sentindo incomodado, por que você não vai respeitar a pessoa? A nova economia não admite algo diferente desse. A nova economia não admite uma pessoa que recebe no seu WhatsApp, um homem que recebe no seu WhatsApp um vídeo pornô amador de uma menina que está sendo exposta e fica mandando nos outros grupos dos amigos, porque acha bacana ver a menina dando pro cara. É inadmissível isso na nova economia. Isso é falta de respeito. Isso é falta de privacidade. É inadmissível. Só que tudo que eu falei aqui nos últimos 60 segundos para vocês, com certeza a grande maioria de vocês tem dificuldade com isso. Não admitem. Nunca vocês vão admitir isso para ninguém. Mas tem dificuldade. Mas é normal, tá, pessoal? Eu também sempre tive. Porque eu fui criado nessa sociedade. Só que, na nova economia, dado a extrema conectividade, a tua capacidade de escalar muito rápido para vários lugares, você se expõe a um grupo heterogêneo de consumidores, de parceiros, que te obriga a compreender pessoas muito diferentes de você. Ou você está achando que vender para o nordestino e achar que o nordestino é alguém, é uma sub-raça sua do Sudeste, vai te permitir chegar lá e compreender corretamente este mercado consumidor? Não, você não vai. Ou você acha que sem compreender o que agride o negro, que se sente alijado diariamente da sociedade brasileira, você vai entender sem ter um negro no teu time te ajudando e discutindo e debatendo e dando feedback para as decisões que vocês tomam? Não, você não vai. O Brasil da velha economia é o Brasil do homem branco, heterossexual, nascido na região sul-sudeste, que sobe numa estrutura piramidal, cria um Olimpo lá em cima e dali fica emanando ordens. Na nova economia, a gente briga diariamente para quebrar isso.
Ah, Diego, aí tudo é perfeito? Não, e está longe de ser. A diferença é que a gente tem consciência e vai todo dia tentando encontrar formas de resolvendo isso. Vocês têm duas opções: trabalhar na velha, trabalhar na nova economia. Ser da velha, ser da nova. As duas vão te levar para onde você quer, provavelmente. Mas uma coisa vocês precisam ter certeza: o risco de estar na velha economia é que esse é um mercado que cada dia vai ser um pouquinho menor. Com certeza absoluta. E a nova economia ela vai ser cada dia um pouquinho maior. Você pode ir para a velha e mesmo assim você vai chegar lá no final? Pode. Mas você vai ter um risco muito maior. E pior, conselho de amigo, é provável que teus filhos, daqui a 20, 30 anos, não entendam pela dificuldade de compreensão dos conceitos contemporâneos que a gente tem na nossa sociedade, tanto do ponto de vista da pessoa física, quanto do ponto de vista da pessoa jurídica. Pessoal, com isso, super agradeço aqui esses 30 minutos. Abro para perguntas, para a gente bater um papo. E estou super tranquilo em ter um debate com alguém dizendo: eu não concordo com você. Diego, muito boa a palestra, um despertar aí por várias coisas que a gente está, né, dia a dia aí presenciando e fala, putz, não dá conta do que está deixando passar, né, as oportunidades que a gente está deixando passar. Muito boa a palestra, a explanação do assunto, achei muito legal. Tá aberto então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser colocar. Diego, enquanto o pessoal pensa, quando você coloca, né, logo me veio na cabeça a grande disputa, né, que a gente tem de grandes poderes, por exemplo, Estados Unidos, China, né, então se a gente alinhar a essa cúpula, né, quando a gente olha para a nova economia, a gente consegue enxergar que isso aí vai quebrar, né, é um pilar aí que vem desabando, né, logo, né, então, qual a sua opinião, como você enxerga isso, o que você falaria? André, caminhando para ser um mundo completamente conectado. Isso significa que, ao longo do tempo, a noção de limites do Estado ela é cada vez menor. E ela é cada vez menor. A noção que você tem hoje de viajar para fora do Brasil ela é muito mais fluida do que era 20 anos atrás. A noção que você tem hoje de trocar experiência com alguém de fora do Brasil é muito mais fluido do que era 20 anos atrás. Então, essa característica across the border no mundo, ela vai diminuindo a relevância estatal. É claro que o Estado não vai deixar de existir, ou provavelmente ele não vai deixar de existir, e é claro que muita gente ao longo do tempo vai tentar puxar um pouco e colocar um freio de mão nisso. Mas com a tecnologia, dificilmente você consegue eliminar. Vejam o próprio caso da China, que é um país fechado, que é um país que tem características muito claras lá em relação à liberdade de expressão. Você ainda assim consegue ver o chinês fazendo quando ele quer, quando ele não sente medo. Porque isso aqui permite. Ah, Diego, mas ele é vigiado. Eu sei que ele é vigiado, mas ainda assim ele consegue. Há 30 anos atrás, sem isso aqui na mão, você não conseguia fazer nada. Você era vigiado e não conseguia fazer nada. Então, os países vão sempre brigar pelo seu espaço. Né? Esse caso, por exemplo, que envolve Estados Unidos e China, está muito ligado a ser a superpotência de inteligência artificial. Né? E é natural que isso aconteça, eu não vejo nenhum problema. O que a gente só não é difícil imaginar só é um mundo muito menos integrado do que é hoje. E como consequência, as pessoas se tornam muito mais fluidas nesse sentido. Né? Muito legal, eu acho que é muito isso mesmo, né? E vem quebrando um pouco isso. A gente vê até a quinta revolução surgindo, né? Muito o pensar da meio ambiente, né? E o próprio cidadão, né? A própria pessoa, e mudando todo o conceito que a gente tinha aí agora, recentemente, com a quarta revolução, né? Mais alguém, pessoal? Pode... o microfone está liberado, pode perguntar. Não precisa... Eu queria, André, boa noite. Boa noite. Boa noite a Ô, todos. Francisco Cromo, tudo bem? Vou fazer só, parabenizar aí o Diego, realmente como alguém falou aí sim, uma quebra de paradigma, né? Eu tô só, não é tanto uma questão, até o André acabou comentando no final, é interessante essa força que ele deu para a questão do respeito, né? Da diversidade e essa questão do ambiente que você falou, né? A gente fala muito de ambiental, questão ambiental, mas isso, para mim, a gente sempre fala para os alunos, né?
Essa questão de você ter um ambiente, respeito, isso é fundamental, né? Então, tem muita gente que fala tecnologia, avançar. Isso que ele falou, por exemplo, da questão de estrutura de mercado, né? Dos grandes oligopólios, né? Que acabam realmente o Brasil está muito atrasado nesse ponto, né? Eu acho que tem países dando exemplo, né, muitos países dando exemplo, quer dizer, está no mundo aí, né? E eu gostei muito de quando ele falou dessa questão de mimimi, né? Eu estou cansado de ouvir isso, né? Então, o respeito, o enfrentamento, né? Deixar as coisas claras, né? Na verdade, ele colocou para a gente o que vale a pena e o que não vale a pena, né? O que é o primordial, né? Então, a gente fala da questão ambiental, do respeito ao ambiente, mas o ambiente também humano, isso que é importante. Então, eu queria dar um parabéns, queria que ele comentasse a questão do ambiente, o André acabou falando também. Parabéns. Diego, só para falar, o Crocom é nosso professor de economia aqui da escola, né, e trabalha com o curso de engenharia de produção em 2 disciplinas. Ainda espero que eu não tenha falado bobeira dos princípios econômicos aqui. De forma alguma. Não, brincadeira. Mas Francisco, enfim, eu concordo com tudo sobre a importância desses pontos. Eu acho que a gente chegou num estágio em que as pessoas vão começar a ser emparedadas, né? E a palavra é essa mesmo, porque tudo está conectado, né? Veja, aquela situação que aconteceu do Carrefour, ela só é possível de ter aquela visibilidade por causa da conexão. Seja da simples discussão de uma câmera que é conectada a um servidor e armazena um vídeo, até um celular de alguém que grava, entre outras várias coisas, né? Vocês vejam hoje, resolver um problema de um crime hoje, de um assalto, é extremamente, eu estou exagerando aqui na palavra extremamente, mas é só para dar força aqui, é extremamente fácil, porque você vai acessar milhares de câmeras para poder ver as ruas passando, você vai fazer um tracking de um celular, você vai fazer um cruzamento de redes de telecomunicação para ver que horas a pessoa ligou, não ligou. Você veja, isso não existia 20 anos atrás. Então, essas questões obrigam as pessoas a terem que se comportar melhor. É claro, não é de um dia para o outro, né? Muita gente ainda vai, mas ao longo do tempo esses exemplos vão aparecendo, né? Esses exemplos vão ficando cada vez mais claros e aí o respeito, eu adoraria, Francisco, que viesse por uma questão meramente cultural. Não é, o brasileiro, infelizmente, ainda não está no nível lá do norueguês, do suíço, etc. Mas a tecnologia vai acabar empurrando esse processo por causa dessa visibilidade, dessa falta de privacidade, de alguma forma. Ótimo, ótimo. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, Francisco. Obrigado, Diego. Tem 2 perguntas aqui no chat, Diego. Uma é da nossa professora de gestão administrativa, ela pergunta, né, como você enxerga a organização social nesse contexto? A organização social, você fala social, sociedade mesmo, né? Disso que está falando. Olha, o que tá, na minha opinião, acontece aqui uma mudança radical. Primeiro, as relações de educação, né, pais e filhos, ela muda brutalmente, né? Há 20 anos atrás, a educação de um filho, né, era a escola e casa, né? Uma criança, ela não tinha acesso a outras referências. Hoje, com o streaming que você tem na sua TV, com o iPad que teu filho em algum momento você dá para ele, o que você está dando é acesso a conteúdo. Conteúdo que antes o pai e a mãe regulavam e davam no dia a dia falando, conversando. Hoje não, uma criança pode, por exemplo, entrar e colocar, o que é isso aqui? E literalmente descobrir isso muito cedo. E isso gera uma fricção, né? Porque a relação de pai e filho, de mãe e filho, é uma relação de poder por muito tempo. Porque eu detenho mais poder, eu tenho mais conhecimento, eu tenho independência financeira, eu tenho uma série de coisas aqui. Mas quando você olha hoje para as pessoas adquirindo mais o conteúdo, ainda que não tenha o financeiro porque é uma criança, você vai diminuindo essa relação de poder, por razões óbvias. O que você falava com uma criança 20 anos atrás? Ah, não vou te explicar isso. Hoje você não consegue falar porque ela entra lá e descobre. Ou você explica ou ela descobre. Não vou falar sobre relações com os meus filhos agora. Ué, ele entra lá e descobre, é só ele escrever no Google. Ah, não, mas eu não vou deixar meu filho escrever. Ah, tá bom, mas você não vai deixar seu filho acessar a internet até quando? Entende? Então, assim, essas relações de poder na sociedade vão mudar muito. A segunda, a relação da mulher. Né? A mulher, ela até 20 anos atrás, a principal opção de uma mulher era ser dona de casa. A principal.
eventualmente você tinha mulheres que iam, né, para academia, ia para o mundo corporativo, ia, mas são poucas. Hoje, isso é inadmissível. Veja, você pode optar por ser dona de casa, mas essa não é a principal opção. Existem várias principais opções, como, por exemplo, ir trabalhar no mundo acadêmico e trabalhar no mundo corporativo. Há 20 anos atrás, o que você falava? Não, a mulher nasceu para, né, pô, tem que cuidar dos filhos. Hoje, esse é um tema que cai cada vez mais por terra, porque, de novo, é o poder do conteúdo. Quando você tem a conectividade, as pessoas começam a ler, as pessoas começam a trocar, as pessoas começam a dividir experiências. Isso reduz essas relações de poder. Então, acho que, para resumir, não me estender muito mais, Cristine, o que eu acho é que essas relações de comando e controle na sociedade, elas estão rompendo. As relações estão ficando mais horizontais, o que significa que a forma de eu te convencer com alguma coisa é na base do diálogo, e não na base do comando e controle. Então, o diálogo vai ser algo que, com certeza, vai penetrar muito mais na sociedade. Não estou dizendo que vai mudar de hoje para amanhã, e nem que mudou de ontem para hoje. Esse é um processo histórico, isso leva 2, 3, 4 décadas. Mas é um processo que está em curso no Brasil. Muito legal. E essa analogia que a gente pode fazer da longevidade, né? Hoje a gente está colocando que a Idade Média está indo para 100 anos, então a gente vai ter uma janela, né, de correlação e de vivência, né, muito complicada. Né? Promete muita coisa pela frente. Esse é um exemplo muito bom, André. Você pega, por exemplo, há 30 anos atrás, uma pessoa com 30 anos de idade, como é que ela pensava a saúde? Ela nem tinha como pensar saúde, mas que saúde para você era ir ao médico. Hoje, uma pessoa que tem um mínimo de consciência de saúde, ela, pela internet, ela consegue descobrir um padrão melhor de comportamento. Né? A informação do cigarro, a informação da bebida, a informação do exercício, a informação da comida processada, a informação disso, daquilo. Você consegue consumir isso hoje sozinho e falar, poxa, eu já sei mais ou menos o que fazer para viver muito mais. 30 anos atrás você não tinha isso. Imagina, meus pais, a saúde quer dizer ir ao médico. Só isso, né? Que eles brincam, né? O plano de morte, né? Não é plano de saúde, né? Exatamente. Plano de doença. Muito legal. E é o que eu coloco, né? Você vê um menino de 3, 4 anos já acessando tudo na internet, e esse mesmo menino que vai ter 100 anos, ele vai estar ativo, né? Então, isso que eu acho bem, bem legal de pensar. Tem aluna nossa aqui, a Larissa Tonon, da Engenharia de Produção, terceiro ano. Ela também faz uma pergunta. Você disse que no Brasil precisa de mais empresas estrangeiras para criar competitividade. Mas não seria melhor o Brasil, né, ter mais indústrias nacionais, ser mais industrializado, e criaria a competitividade também? Sim, por isso que eu falei do empreendedorismo. Você tem toda a razão, Larissa. Aqui não é 8 nem 80 para nenhum dos lados. O que a gente não pode admitir é ter um parque improdutivo, que é o que acontecia lá no passado, e quando o Collor vem e abre o comércio do Brasil, as indústrias todas quebram aqui. Por que isso aconteceu? Porque as empresas não competiam. Então, sim, você tem razão, mas não é só isso, porque senão a gente entra pela culatra, né? Se você não tem essas duas pontas competindo e deixando o melhor vencer, você efetivamente não consegue ter, de novo, um país produtivo. Países produtivos geram divisa, porque eles competem no mercado internacional. Muito boa resposta. E é legal você ver que antigamente a gente pensava no quanto que a gente quer ganhar, né? Hoje não. Né? O mercado vai vender pelo preço e você tem que correr atrás se você quiser ganhar alguma coisa, né? Então, trabalhar com custo, isso é muito legal. Boa pergunta, Larissa. E o Bruno, também, do terceiro ano, também pergunta como as empresas, né, do antigo mercado, né, da antiga economia, né, podem mudar para o novo mercado. Né, igual Magalu, né, ele faz uma analogia aí, quais os passos que a empresa deve seguir. O Bruno, eu costumo dar a resposta assim de uma forma irônica, assim, troca o acionista, demite o acionista. Né? Eu digo isso de forma irônica pelo seguinte, na prática, quem define o caminho estratégico e a cultura de uma empresa é o acionista, não é o executivo. Né? Eu vou contratar o Diego para fazer isso aqui. Pô, mas se o acionista não quiser, não adianta eu contratar o Diego. Então, a brincadeira que eu faço é assim, demite o acionista. Ah, mas você não vai demitir, não tem como demitir o acionista. Então, tudo bem. Então, é esse cara que tem que mudar. Então, o que o Magalu fez é espetacular, por quê? Porque mudou o acionista. E não é mudou o acionista, trocou X por Y. Mudou a cabeça. Entendeu o mundo. Entendeu, compreendeu. E, portanto, fez o movimento. Então, assim, a receita, não existe receita de bolo.
Eu acho que é o mesmo que todo mundo faz. É trabalhar muito, é ter planejamento, é ter disciplina, é pensar bem estratégia, mas antes disso é ter essa cabeça para compreender essas coisas, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de banco, né? Pô, por que o banco no Brasil tem agência? É um negócio incrível, cara. Se vocês já foram para o exterior, vocês já foram para algum país do mundo que vocês veem a quantidade de agência por metro quadrado, igual você vê no Brasil? Não existe. Ô, pessoal, se vocês se lembrarem, há 10 anos atrás, vocês iam ao shopping center, vocês iam ao aeroporto, chegava lá, tinha 10 caixas eletrônicos, um do lado do outro, 2 Bradesco, 2 Itaú, 2 Santander, 2 da Caixa, 2 Banco Brasil. Velho, você vai fazer a TED, DOC, sacar dinheiro, emitir talão de cheque. Você não pode trabalhar de forma cooperativa entre as empresas para poder ter produtividade? Não. Neste país, cada um constrói a sua máquina, cada um constrói aluga o seu espaço físico no aeroporto, no shopping, cada um transporta o negócio, cada um dá manutenção para o negócio. Agora eu desafio vocês. Qual foi o país do mundo que vocês foram e encontraram isso? Não tem. Sabe por que não tem? Porque tem competição. Porque nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, você precisa competir. Se você não competir, você morre. E aí as pessoas aprendem, por exemplo, a cooperar. Isso é cabeça de acionista. O Elon Musk, quando fundou a Tesla, anos depois, quando deu viabilidade para a tecnologia do carro elétrico, o que ele faz lá em 2015? Ele abre as patentes dele. Qual que é a lógica aqui? A lógica é, o meu mercado é melhor quanto maior ele for, preciso ganhar escala. Ele pega o grande desenvolvimento tecnológico dele, foi ter uma capacidade superior de armazenamento de energia numa bateria, ele abre isso para o mercado e está a indústria inteira aí agora fazendo isso. Isso é a cabeça de quem pensa nova economia, quem pensa competição. E não quem pensa, não, deixa eu defender o meu aqui para viver aqui, minha empresa pode até ficar pequena, mas eu vou ficar milionário. Não é essa a cabeça do cara. Então tem que demitir o acionista, tem que trazer gente que pensa efetivamente no mundo de hoje. Muito legal, muito pensamento, né? Demitir o acionista essa provocação é bem legal. André? Pode falar, Martins. Oi. Diego, eu vou comentar com você assim, uma percepção, assim, eu achei muito interessante, né? Você falou coisas que a gente dá uma balançada na gente, né? E, por exemplo, a velha economia, né? E eu se vesti um pouco esse chapéu até nessa palestra. Você fez uma palestra diferente. Geralmente as pessoas vão para uma palestra para ouvirem o palestrante falando um tempão e no final as pessoas fazem algumas perguntas. Você já veio com uma palestra da nova economia, que é uma palestra que você falou bem pouco, na verdade você trouxe a discussão. E assim, eu me senti da velha economia, com o compartimento da velha economia, no momento em que eu falei, nossa, eu vou ter que sair da minha posição confortável, né? E vou ter que me expor. Né? Nessa hora, porque quando eu tenho que interagir, dar minha opinião, discutir, eu vou me expor, eu saio da minha situação de comodismo, né? Eu acho que a velha economia tem muito assim, do comodismo, do feudo, o cara cria um feudo, e ele se aloja lá dentro e fica, opa, eu consegui tocar minha vida aqui, e ele se acomoda ali, né? Aí, assim, do que você está falando, você deu uma balançada uma série de conceitos ali, né? Muito interessante. Nas suas poucas palavras, você balançou bastante. E a gente percebe, assim, por exemplo, essa nova economia não é economia da acomodação. O cara, não, assim, o segredo do fracasso é o comodismo. O cara, na verdade, vai ter que estar permanentemente olhando, observando, mudando, se reinventando, né? E coisas que eu vejo, eu vou fazer uma série de comentários, depois você malha, você vê o que você achou interessante ou não aí. E no dar aula, por exemplo, eu estou dando aula, né? O modelo de dar aula hoje é velha economia, né? Tem um professor que fica lá falando na frente, se eu der uma aula extremamente chata, e às vezes eu sei que minha aula é extremamente chata, eu olho para os alunos e vejo que aquele assunto é um assunto chato, né? Mas eles são obrigados a ficar sentado ouvindo, né? Agora, o que eu já começo a ver? Eu já começo a ver, graças a Deus, não foi, pelo menos na minha matéria, eles não comentaram comigo. Mas em matéria de outros professores, assim, eles falaram para mim, obviamente, de outras situações. Eles comentaram, olha, em determinada matéria, eu assisto a aula porque eu tenho que estar lá sentado, mas eu vou em casa e no YouTube eu tenho um cara que dá aula desse assunto,
em que eu vou lá e assisto ali. Hoje, o sistema ainda está permitindo isso. Daqui a pouco, os alunos vão olhar para onde interessa. E se você não se mexer e fizer uma aula interessante, você vai estar abandonado, né? Então, foram coisas que eu comentei, do que você comentou, achei da palestra, achei interessante. Na hora que você falou, terminou, pessoal, agora deem a sua opinião e vamos discutir. Assim, a minha percepção, e acho que da grande maioria, foi um tranco. Foi, pô, eu vou ter que sair da minha situação de acomodismo e segurança aqui para poder falar, eu vou ter que me expor, né? Nós não estamos acostumados a isso, né? Eu acho que, assim, gostei muito do que você disse, deu um tranco na minha cabeça aqui, gostei. Eu concordo totalmente. Eu vou pegar essa analogia do pai e da mãe de novo, né? O pai e a mãe lá 20 anos atrás, ele falava, filho, é isso. Hoje um pai e uma mãe, ele precisa sair da situação de comodismo. Que é assim, poxa, o meu filho vai me perguntar isso, como é que eu explico? Pô, deixa eu estudar esse negócio. Porque ele vai ter acesso. Então deixa eu estudar esse negócio. Na prática, o que a gente está sempre dizendo aqui é o conteúdo está disponível e acessível, né? E aí, quando você fala do velho nova economia, né, na sala de aula, eu concordo completamente. Eu acho que essa é uma grande reflexão que o meio acadêmico tem que fazer, e eu digo meio acadêmico, eu dou aula há 10 anos, eu adoro dar aula, eu sou apaixonado em aula, então essa crítica vale para mim também, né? Que o aluno não precisa mais de mim na sala para ouvir o conteúdo. Ele não precisa. Porque o conteúdo está disponível. Você pode até dizer, Diego, eu não sei se eu acho que esse conteúdo aqui é muito bom, não é e tal. Mas pensa que legal. O que um professor tem em relação a um aluno em sala de aula para dar que não está disponível é o diálogo, é a experiência, é a conexão de pontos, é a provocação, é tirar o aluno da zona de conforto. E eu pego isso muito como exemplo do meu MBA. Eu estudei no IMD na Suíça, e lá o método é o método de caso, né? Então, era muito curioso, porque eu fiz um MBA em que ninguém me ensinou nada. Eu aprendi sozinho, porque eu estava em casa. E na sala, quando eu penso aqui, assim, o que o professor efetivamente me ensinou? Nada. Assim, de forma simplista, né? Evidentemente que eu estou comentando aqui. Mas ele foi um grande orquestrador. Ele se utilizava da experiência dele, ou seja, ele se utiliza, para poder ir trazendo as pessoas, gerando os debates, gerando os dilemas, aprendendo a sair de dilemas, conectando pontos históricos que eventualmente o aluno não tem, dada a idade, dada a experiência, e disso ia se formando então o conteúdo. Um conteúdo que não é o que está no livro. O que está no livro eu já estudei, né? Então eu concordo contigo. E veja, essa é a analogia do pai e da mãe. Né? O pai e a mãe antes falava, é assim, anota aí, vai ser assim, filho, filha, e agora ele tem que se virar nos 30, não dá mais para ser assim. Né? Você pega hoje, por exemplo, plataformas de conteúdo infantil como o Play Kids, ela tem por trás uma lógica pedagógica. Então, você veja, hoje, o assistir televisão, que na nossa época era o pica-pau batendo na cabeça dos outros, porquinho matando a raposa e etc., hoje a criança se desenvolve assistindo o desenho correto, né? Utilizando a plataforma correta. Ou seja, o processo de evolução já não depende mais do pai e da mãe puxando em alguns pontos, porque o próprio conteúdo pedagógico por trás de um desenho faz isso. Então, de novo, qual é o papel do pai e da mãe? É de orquestrar, talvez. Né? É de, olha, pô, nessa condição, filho, deixa eu trazer uma pessoa aqui, deixa eu trazer o Martins, meu amigo aqui, para te explicar um negócio que ele viveu. Eu não preciso te contar, porque se eu tiver que inventar uma história, lá no Google, você na internet, vai lá no Play Kids e vai lá você ver, né? Então, eu concordo totalmente. E vou dizer uma coisa assim, Martins, assim, para ficar bem claro para todo mundo. Velho nova economia não tem a ver com idade, tem a ver com o conformismo, é isso que você falou. Essa é a palavra que define quem está lá e quem está aqui. Né? As pessoas que estão dispostas a falar, pô, deixa eu pensar aqui o como fazer, são as pessoas que efetivamente estão evoluindo. Você vê que no meu caso aqui, ó, a gente tem uma discussão muito forte aqui no iFood sobre trabalho, né? Por causa da discussão dos entregadores. Aqui, ó, eu vou ler, cara, eu vou aprender esse negócio, eu vou entender. Eu não vou aqui ficar fazendo, tudo que eu penso, tudo que eu penso. Não, eu tô aqui aprendendo. Semana passada, eu passei alguns dias com pessoas de lideranças comunitárias, que é eventualmente de onde vem boa parte dessa mão de obra que trabalha na economia de compartilhamento. Eu tenho que lá ouvir essas pessoas. Não é o que eu penso, o que eu criei que vai
perdurar pro resto da vida. Talvez precise de adaptações, eu preciso ouvir. Isso é a nova, é a velha, isso é o conformismo que você mencionou, eu concordo totalmente. Boa pergunta e boa colocação aí, né, Martins. Martins é nosso professor de gestão da produção, uma gestão da manutenção, né, algumas matérias aí do curso de engenharia de produção. E bem isso, né, Martins? A gente fica precisando demitir o acionista, né? Porque o MEC regulamenta a gente, o CREA dá a atribuição do engenheiro e a gente fica meio amarrado, né, todos esses sistemas, né? Então é bem isso, né? Então, a gente tem que convencer e o convencimento é global, né? A gente tem que trabalhar desde lá de cima da raiz, né, e tentar estruturar essa nova educação, porque esse profissional vai entrar nesse mercado, né, desatualizado, não vai ser um profissional que já vai entrar obsoleto, né? Então essa é uma discussão que deve ser bem trabalhada, né, e que não depende só da gente, né, enquanto instituição, mas sim dos regulamentadores, né, e a gente tentar mudar, né, num contexto maior esse cara aí. Muito legal, muito boa colocação, Martim. E André, se você me permite, né, até Diego comentar, nisso que você comentou da criança falar algumas coisas, o pai fala alguma coisa que não está correta e a criança confrontar, isso em sala de aula já tem acontecido, né? Eu vou citar uma situação que eu fiquei sabendo através de um aluno, né? Não é nem na nossa escola, em outra escola, eu dou aula em várias escolas, em que um professor chegou e falou, não, o vidro é sólido, né? Daí um aluno chegou no Google, no meio da aula, olhou ali e viu que não, é amorfo, né? Ele tem acesso a esse conteúdo. Então, a pessoa que vai se colocar para o conteúdo, ela tem que estar muito preocupada em estar bem atualizada. Antes, ela falaria uma coisa que 1 mais 1 são 4 e passaria batido. Agora, não. Se ela falar que 1 mais 1 são 4, o cara bate no Google, vê isso e de imediato a pessoa é confrontada, né? E foi o que aconteceu ali. É uma situação que a pessoa acaba muitas vezes até perdendo o respeito e o prestígio do grupo, né? Dizer, não vai dar mais para o cara pensar no field em que ele fala assim, eu sou o professor. Não, né? Ele vai ter que, como você mostrou aí, sempre estar se atualizando, né? Para que o que ele vai estar falando seja de interesse das pessoas, né? Mas legal, é isso aí. Mas obrigado, viu? Gostei muito do que você comentou aí. Boa noite, André. Posso fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Diego, boa noite, tudo bem? Acho que ele está 100%. aberto aqui. Diego, eu tenho uma pergunta falando sobre velha e nova economia, né? Não tem como falar sobre velha economia e não falar das pequenas empresas que movem a economia do Brasil hoje, né? Eu trabalho com seguros desde pequenas a grandes empresas, e o que eu mais vejo nos questionários de risco hoje são que as pequenas empresas, elas estão atrasadas aí tecnologicamente pelo menos uns 15 anos aí nessa relação de risco. Como a gente faria hoje para estar atingindo esse público e mitigando e diminuindo esse processo de globalização dessas empresas na questão de tecnologia, segurança, firewall e tudo mais? Oh, como é que é seu nome? Desculpa, eu perdi aqui. É Paulo. Paulo, você pode repetir o final, Paulo? Passou um avião aqui em cima. Ficou um barulhão aqui, eu não consegui te ouvir, desculpa. Como nós faríamos hoje para atingir essas empresas com tecnologia, firewall, segurança e tudo mais? A gente viu recentemente aí que a gente teve um ataque ao TSE com um celular de 50 euros, né? Hoje, assim, as pequenas empresas, a gente vê que elas estão morrendo porque a pessoa não quer deixar os dados dela com uma empresa que não tem segurança, que não tem um respeito pelos dados e tudo mais. Como a gente faria para atingir essas pequenas empresas? Olha, esse é um processo ainda de mudança na sociedade, né? A gente está aprendendo a lidar com essa discussão de privacidade, de segurança de dados. Acho que tudo que a gente fez até agora ainda é muito pouco, são poucos anos de vivência nisso. Você vê a legislação brasileira, que é a LGPD, entrou em vigor esse ano. Na Europa não tem 2, 3 anos, então assim, são processos ainda muito recentes. Esse é um problema que a gente vai ter que conviver por um bom tempo. Eu costumo sempre dizer assim, o cara que inventou o avião inventou o desastre aéreo. O cara que inventou o navio inventou o naufrágio. Então, assim, faz parte do processo, infelizmente, pessoas
de má fé que efetivamente vão tentar atrapalhar processos de desenvolvimento como esse. Eu acho que aqui, para mim, essas questões vão estar resolvidas com o tempo mesmo. A gente precisa, primeiro, o amadurecimento das pessoas para que elas saibam lidar melhor com a privacidade e com as exposições, as brechas que existem nos seus sistemas. 2, acho que tem uma evolução natural de tecnologia. Você vê, por exemplo, quando você fala de blockchain, você começa a ter um pouco mais de opções para lidar com problemas de fraude, com problemas de ruptura de sistema que até então você não tinha, que até então você não conseguia lidar. Então, a evolução, o amadurecimento do comportamento das pessoas, associado à evolução tecnológica, vai permitir a gente resolver isso. Agora, eu não acho que isso aconteça em 1, 2, 3 anos. Isso é um processo e vai levar seus 5, 10 anos, porque na outra ponta, acessar esses sistemas é uma fonte de dinheiro muito grande. Né? Quebrar sistemas é uma fonte de dinheiro muito grande. Desde um processo de chantagem até uma efetiva venda de dados, até a efetiva utilização desses dados para um segundo ilícito. Então, é um processo que ainda vai levar tempo, porque os incentivos chamam muito a atenção de quem age de má fé num processo desse. Diego, tem mais uma pergunta aqui. O seu Matheus está por aí ainda? Se quiser fazer, o Matheus tinha comentado de fazer a pergunta aí da Cristine. Matheus? Não, boa noite, Diego, boa noite a todos. Na realidade, eu ia fazer a pergunta junto com a do Bruno, mas ao comentar a do Bruno, ele já sanou minhas dúvidas aí, já fechou. Tá joia, obrigado. André? Pode Martim, se me permite, o que eu perguntaria, Diego, assim, imagine que a pessoa, assim, todos nós temos, assim, bastante enraizado em nós essa velha economia, né? Se você tivesse que dizer, qual seria um bom treino para a pessoa começar a se desafiar a ter comportamentos cada vez mais próximos de uma economia mais atual, né? Moderna, como você chamou? Eu acho que tem alguns treinos, Martins, que eu sugeriria. O primeiro é começar a ir para o terapeuta. Isso é uma brincadeira, mas é uma verdade. O terapeuta ajuda nesse processo. Né? Então, terapia nada mais é do que essa capacidade de você, né, aprender mais sobre você. Acho que esse aqui é um caminho. O outro caminho eu acho que para pessoas que conseguem consumir bem livros, consumir significa ler, trazer o conhecimento para dentro, refletir com esse conhecimento. Eu acho que literatura hoje, existe literatura farta sobre isso. Tem um livro que eu amo, que chama Princípios, de um autor chamado Ray, R-A-Y, Dalio, D-A-L-I-O. É o maior hedge fund manager do mundo. Esse cara é um cara que fala sobre meritocracia e transparência de uma forma brilhante. Né? Um outro livro, olhando um pouco mais para o mundo corporativo, Regras é Não Ter Regras, que é sobre a cultura da Netflix. Maravilhoso, mostra exatamente essa cultura muito mais aberta, horizontal e etc. Então, acho que literatura é um caminho para isso, se você é uma pessoa com boa capacidade de absorver e refletir conhecimento. Tem gente que lê e só fica com conhecimento, mas não reflete, né? E eu acho que o terceiro aqui é diálogo. A gente precisa aprender a ter escutativa, sabe? Assim, eu costumo sempre brincar assim, eu tento domesticar minha cabeça para nunca dizer não fui eu, foi ele, não é comigo e não fui eu em hipótese alguma. Ou seja, toda vez que alguém fala alguma coisa, o fato de eliminar esses nãos me permite dizer, cara, para pensar. Tipo, o que essa pessoa está te dizendo? Sabe? O dia que minha esposa chega para mim e fala assim, poxa, você não está ajudando aqui? Eu me pergunto, não estou ajudando porque eu simplesmente assumi que esse é o papel da mulher? Porque se for, eu estou errado. Não estou ajudando porque a gente conversou e concordou. Opa, então peraí, não, eu acho que está equivocado. Podemos mudar o acordo, mas eu não estou ajudando porque a gente combinou. Então, esse processo de diálogo, de escutativa, ele é um processo muito bom, mas ele é mais difícil, né?
porque ele é sozinho, você tem que contar com um nível de maturidade muito grande. Eu disse que eu faço, mas não quer dizer que eu sou maduro e que eu faça bem. Eu tento usar os três, mas principal leitura. Eu leio muito, assim, eu consumo muito, muito livro. E para quem quiser entender um pouco mais essas empresas mais por dentro, acabou de ser publicado um livro, tem 2, 3 meses no Brasil, chamado Da Ideia ao Bilhão, que é a história dos 10 primeiros unicórnios brasileiros. Mas não é só a historinha das empresas, eles falam muito sobre cultura, sobre como chegaram até lá, processo de resiliência dos empreendedores, geração de ideia e uma série de outras coisas. Sugiro muito também a leitura desse livro. Maravilha, obrigado. Muito legal, muito bom. Pessoal, hoje vamos chegando ao final. Diego, gostaria de agradecer muito aí, né, o aceite seu pelo convite. Né, foi uma palestra assim, né, foi um bate-papo, né, mais que uma palestra, acho que foi um despertar aí para a gente com relação ao que está acontecendo e enxergar o que a gente está fazendo e tentar fazer de uma maneira diferente e melhor cada vez, independente da área, eu acho, né? Então acho que essa dica que você deixa, né, independente, né, faça diferente, pense, né, ouça mais, né, isso fica também bastante em cima disso, né? Então, né, eu gostaria de, em nome da IP aí e do curso de Engenharia de Produção, agradecer a abertura que você fez no nosso evento, né, e parabenizar, né, pelas lindas palavras aí que foram proferidas aí por você. Vai fazer muita gente pensar diferente, com certeza, né, mudar o ponto de vista aí. Isso foi muito bom. Obrigado. Show de bola, obrigado pessoal, foi um grande prazer. E o certificado de agora, depois eu mando para você, né? O certificado a gente já tem, ele foi feito, né? Mas agora esse mundo digital, depois eu passo para você de algum jeito ali. Perfeito, fica tranquilo. Dá ele aqui, né? Então, né, professor a palestra e muito obrigado mais uma vez mesmo, Diego. Obrigado pessoal, foi um grande prazer. Foi um prazer. E quando, né, se melhorar essa pandemia aí, quem sabe num dia presencial, né? Sem dúvida. Faça um evento tal cá. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos.